A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. E Felipe, precisamos falar para encerrar essa live da entrevista que o Jorge Igor deu para o Estadão, respondendo às críticas com relação à narração da final do Flamengo contra o PSG. Eu achei interessante a fala dele para a gente analisar. Vamos analisar? Porque aqui esse foi um canal que criticou bastante a narração do Jorge Igor por achar que a narração da final contra o PSG, né? Principalmente dos pênaltis ali. Principalmente dos pênaltis ali contra o Safonov. Por achar que quais são os meus pontos que na época, só para contextualizar, o Jorge não narrava assim no esporte interativo. Eu imagino que um narrador que foi contratado e muito condecorado para ser a voz de um novo projeto da Globo, um projeto muito grande que é a GETV, é pelo que fazia, e eu não me lembro dele narrar dessa forma no esporte interativo, na TNT. E outro, cara, eu acho, fundamentalmente, e aí não é nem só o Jorge Igor, mas a gente criticou aqui na época o Luiz Roberto também, que o torcedor que está brasileiro, que está torcendo contra o outro brasileiro, precisa ser prestigiado também. Agora, que é fato que a Globo sempre teve e propôs um estilo de narração que é sempre pró-brasileiro, isso é verdade. Só que eu acho que isso foi, com a narração do Jorge e principalmente do Luiz Roberto na Globo Aberta, isso foi levado a um outro patamar. Que sequer foi narrado. Às vezes era gol, Galvão Bueno, da Argentina. Agora, tipo, essa parada de gol deles, pô, Safonov de novo, esse tipo de coisa eu já não gosto, eu acho que foi ultrapassado os limites. De coisa a gente vê em canais segmentados. Segmentados, canal de clube. Tem uma diferença entre você pesar por time brasileiro, para a seleção brasileira, e você fazer o que o Jorge e o Luiz Roberto fizeram. Mas o Jorge respondeu sobre isso e vamos ver o que ele disse aqui para a gente poder discutir. Final do Mundial de Clubes. É uma tradição das transmissões esportivas do Brasil de décadas. Você, numa final que envolve um brasileiro e um europeu, fazer uma narração pró-brasileiro, seja ele qual for, seja qual for o time. Eu concordo, isso sempre teve e não foi nem esse o ponto, acho que, da crítica, né? Eu acredito nisso. Então, independentemente de críticas e tal, é um modelo que eu acredito, que a casa acredita. Então, se a gente tem convicção... E aqui, ó, modelo que eu acredito e que a casa acredita. Então, aqui fica muito claro para mim, na minha interpretação, que há um pedido para ser diferente na Globo. E na GETV, no caso. Mas eu falo na Globo porque o Luiz Roberto também foi a mesma coisa e foi na TV aberta. Sim. Então, assim, é uma coisa muito da Globo de se narrar dessa forma. Então fica muito claro que, assim, eu sou funcionário, ele não disse isso, mas a minha interpretação é tipo, cara, os caras me contrataram e, mano, a casa acreditar nisso, eu também acredito, porque ele não vai tirar o dele fora, muito esperto, político, não vai colocar só no rabo da Globo, mas, assim, tá muito claro que ele tá seguindo ordens. A minha interpretação, o Jorge pode me desmentir se eu tiver errado, mas, assim... A minha interpretação é, o Jorge da TNT esqueçam, agora o Jorge da Globo é outro Jorge, que nesse tipo de circunstância vai seguir as recomendações da casa. Me pareceu isso na entrevista. A gente segue nesse modelo. Vejo, fico sabendo, não vejo tudo, eu filtro muito, eu prego muito isso no canal, né, no meu canal no YouTube, quando eu falo de críticas que os jogadores recebem, eu sou um dos primeiros a falar, poxa, o jogador não tem que consumir tudo, tem que filtrar o que ele recebe de crítica, ele não pode ficar se preocupando com toda a BM que ele recebe, porque senão ele não joga, senão ele não faz o trabalho dele. Eu levo isso pro meu dia a dia. Se eu ficar lendo tudo que é dito a respeito do que a gente faz, porque nesse tudo tem crítica sadia, crítica construtiva e muita crítica que é só destrutiva, que é só hate. Se eu absorver tudo aquilo, eu vou perder minha autenticidade. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu acredito. Então isso pra mim não é um problema. Esse aspecto eu acho que ele tá certo. Ele tem que fazer o que ele acredita. Se o que ele acredita, essa merda de narração que ele fez no PSG na defesa do Safonov aí, que siga fazendo. Mas aí também a gente tem o direito de se decepcionar. Porque não foi esse o Jorge que a gente conheceu. Eu sempre coloquei o Jorge como um dos 3 principais narradores do Brasil hoje.
E continuo colocando. Agora... Ele é muito bom, cara. Agora, meu ponto Isso nunca esteve em debate pra gente. Nunca, absolutamente nunca. O potencial dele é... Não. E ele é um cara que tem uma coisa que eu valorizo muito em narrador. Aliás, algumas coisas. Ele entende de futebol. Então isso ele é um bom comentarista, contribui bem com a narração dele, com a visão, a maneira como ele insere os comentaristas dele. Tenho certeza que os comentaristas dele gostam muito de trabalhar com ele, porque são inseridos de maneira muito inteligente, com perguntas muito pertinentes, e isso dá toda uma boa transmissão. Segundo, o Jorge, para além de tudo, ele sabe, eu acho que ele aos poucos, ele foi aprendendo a saber onde colocar emoção. Ele não é mais aquele Jorge que em dado momento foi criticado no esporte interativo por gritar demais. Ele é um Jorge hoje muito mais equilibrado e que me agrada muito mais. Ele para mim é um cara muito mais amadurecido nessa parte. E ele é um cara, Felipe, com um vocabulário maravilhoso, assim. Ele tem um vocabulário muito extenso. Ele é um cara que tem uma retórica muito boa. Uma retórica, um jeito de se expressar que para narrador é muito interessante. Só acho isso, não precisa narrar pró PSG para me agradar, para agradar o vascaíno, o corintiano. Só narra, baixinho, mas é o que eu achava que tinha acontecido e minha crítica foi só nesse sentido e nesse contexto. Mas enfim, ele também pode achar que ele fez o certo e tá tudo bem. Só que corre o risco de decepcionar. E outra, quem somos nós também para sermos aqui os fiéis da balança entre ser bom ou ruim? O importante é que ele esteja agradando a empresa que pagou o salário dele, que paga, e aparentemente ele está, porque é um pedido da própria Globo, e agradar a maioria do público. Então, quem somos nós, né? Só que a gente fala o que a gente pensa aqui. E eu acho que isso também, não o Jorge em si, porque a gente nunca falou a esse respeito, mas isso às vezes acaba incomodando a gente falar, de fazer críticas a outros jornalistas, sejam profissionais, seja a posturas que a gente não achou legal. É uma coisa que... Não são todos que entendem, né? Eu acho que o meio não lida muito bem com isso. O Jorge jamais procurou a gente para falar qualquer coisa, tudo bem, assim, talvez tenha gostado, talvez não sei, mas assim, aceitou e tá tudo certo. Acho que esse é o... mas até porque, cara, não foi só nós que criticamos, né, a narração da final do PSG ali. Ele nem tá falando aqui pra gente, tá? Ele tá falando aqui... No geral, as críticas foram bastante... criticado. Foi criticado por muita gente. Não só por esse jogo da final do PSG, mas teve aquele primeiro jogo do campeonato brasileiro entre São Paulo e Flamengo, que teve aquele lance do possível pênalti no Arrascaeta, que a Globo mostrou por 10 ângulos diferentes e houve ali uma forçação, foi muito criticada também, até o Casimiro entrou nessa de criticar também, porque de fato foi algo que fugiu um pouco do comum. E que ali não é culpa dele, é culpa do diretor de transmissão que vai colocando, é lógico. E o narrador tem que comentar a imagem que ele tá vendo, o comentarista também. Sim. E tudo mais, os caras acabam ficando até certo ponto vendidos ali naquele lance. O Marra explica isso muito bem pra gente aqui no podcast, né? Sim. Mas sobre a narração, cara, é a política da Globo da qual eu discordo, cara. Eu discordo porque a gente viu aí essa semana o nosso querido Rogério Vogan na ESPN narrando o título do Lanús contra o Flamengo no Maracanã e narrando a plenos pulmões o gol do Lanús, o Raoni Pacheco na Cazé TV também dando aula, mostrando conhecimento do time do Lanús na hora de dar o detalhe do gol. Muito emocionado na voz ali narrando o gol. Eu acho muito mais legal, cara. Muito mais. Eu acho Mas muito aí, mais Felipe, legal. aí é o seguinte, o cara foi contratado por uma casa que exige isso. Se ele tivesse na Cazé TV, seria diferente. Se ele tivesse... Se bem que na Cazé TV também passou o Mundial de Clubes, né? Foi o... Luizinho, e narrou a Vera. Ele narrou a Vera, mas ele narrou meio que puxando pro Flamengo. Tá tudo bem. Claro. Tá tudo bem. Fazer isso não é um problema. Só que não foi esse nível Flá TV que foi na Globo. É só isso que a gente... Não, e outra, assim, e a questão, velho, você falou no começo do comentário
algo que realmente acontece e já vinha acontecendo, e acontece há muito tempo na Globo, que é a narração pró-time brasileiro. Isso o Galvão institucionalizou. O Kleber institucionalizou, o próprio Luiz na década de 90, década de 2000, 2010. Sempre foi assim, cara. Peguem aí as finais de Libertadores e Sul-Americanos, jogos importantes entre times brasileiros e internacionais, cara. Sempre foi uma narração, gol dos caras era gol do Boca. Pananana, entrava já aquela musiquinha. Mas não havia esse negócio de. Sabe, tipo, essa coisa meio. Lamentando mesmo, lamentando, é isso não. Era tipo, cara. Era tipo, pô, defendeu. Eu lembro daquele goleiro do Boca, cara. Córdoba. Que eu tenho trauma. Puta que pariu. Tenho trauma desse maluco aí, velho. Traumatizou. Eu tinha mais trauma dele do que do Fred Krueger e do Jason, assim, na minha infância, cara. Esse cara aí, se eu visse ele na rua, eu corria pra debaixo da saia da minha mãe, assim, tá ligado? Cara, pelo amor de Deus, o Galvão narrava, defendeu Córdoba. Tipo, não era. Não é tipo... De novo? Córdoba de novo? Riquelme? Não é essa coisa... Sabe? Torcedora. Escrachada. Assim, era uma coisa profissional, mas passional ao lado do clube brasileiro. Tinha uma entonação diferente. E o que aconteceu na final do PSG foi algo que chocou muita gente por causa dessa torcida exacerbada pro Flamengo. E aí, assim, fica do jeito que ele fala, parece que estamos, ou nós, ou que qualquer outro criticou porque puxou o saco pro Flamengo. Não é isso que a Globo sempre fez. Mas é o jeito que foi feito. A nuance, tem diferença entre o que a Globo sempre fez e o que ele fez na final contra o PSG. E ele é inteligente o suficiente para saber disso, para ver a narração que se fazia na Globo e ver o que ele fez e entender a diferença. Né? Pelo menos eu imagino que seja. E fiz vários elogios a ele aqui, justamente por ser esse cara sagaz e muito culto. Então é sobre isso. Mas enfim, cara. O cara tem direito de trabalhar como ele quiser, a Globo quem paga o salário dele que tem que gostar, e a gente tem o direito de elogiar e criticar quando a gente achar que tem que também, e tá tudo certo.